urnas eletrônicas de Sorocaba começam a ser distribuídas para as zonas eleitorais. São mais de 170 locais de votação na cidade, hein? É notícia das eleições. Eduardo Paula, manda pro ar. Caminhões preparados para transportar as urnas e os materiais que vão ser usados nas eleições deste ano. Cerca de 80 pessoas, entre colaboradores e funcionários da Justiça Eleitoral, participam do processo. Tudo é conferido. Mais de 1.300 urnas eletrônicas foram levadas aos locais de votação em Sorocaba. As 281 urnas reservas também. O percurso do cartório eleitoral aos locais foi acompanhado pela equipe da Polícia Militar. Este é um dos 172 locais de votação em Sorocaba. Com as urnas entregues, amanhã é o dia de montar e fazer a última checagem do equipamento. Aqui nessa escola da Zona Norte votam cerca de 3.000 eleitores. Para isso foram deixadas 8 urnas. A programação de hoje é uma pré-montagem da escola para garantir que os protocolos de higiene e segurança sejam aplicados. A gente também está fazendo uma triagem dos EPIs, que tanto os mesários quanto o pessoal do apoio logístico vai utilizar, fazendo as marcações na escola também para garantir distanciamento de eleitores. Na véspera da eleição também são posicionadas as cabines de votação. Neste ano, o horário da votação é das 7 às 5 horas da tarde. Muito bem, é isso aí. E bom, vamos continuar conversando com a repórter Fernanda Belo, que está ao lado do chefe do cartório eleitoral de Sorocaba para tirar dúvidas sobre as eleições do próximo domingo, hein, Fernanda? Porque tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre o processo de votação, porque nós estamos na pandemia e etc. É com você, querida, boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isto mesmo, aqui por conta da pandemia, algumas regrinhas acabaram mudando, né? Vamos falar primeiro aí do horário. A gente viu na reportagem que neste ano ganhou 1 hora a mais o horário de votação. Começa às 7 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Mas tem um horário preferencial para os idosos, das 7 horas da manhã até às 10 da manhã. Vou conversar com o João Lima, chefe de cartório eleitoral. João, boa tarde. Vamos falar primeiro em relação a esse horário. Das 7 até as 10 é preferencial, né? Exatamente, boa tarde a todos. As eleições desse ano, por conta da pandemia, o horário foi ampliado. Vai começar às 7 da manhã até às 17 horas, 5 horas da tarde. Entretanto, temos o horário preferencial para os eleitores maiores de 60 anos. Portanto, nesse horário preferencial, das 7 às 10, o eleitor maior de 60 poderá, então, exercer o seu voto. Isso significa que aquelas pessoas que não fazem parte desse grupo, elas também podem ir, né? Mas a preferência é exatamente essa palavra, né? A preferência é para esse grupo, né? Exatamente. O nome é bem sugestivo. Dá-se a preferência para o idoso maior de 60 nesse horário, das 7 às 10. Entretanto, se o eleitor lá comparecer, ele não será impedido de votar, ele vai fazer o seu voto. Mas a gente pede a consciência do eleitor para que siga esse roteiro e deixe para votar após as 10 horas. Vamos falar agora sobre outras regrinhas, porque bastante coisa mudou por conta da pandemia, né? Não tem biometria, a orientação é trazer o e-título. O que você pode falar, então, o que o eleitor deve se preparar para vir votar? Então, os eleitores devem, quando se dirigir aos locais de votação, usem máscara, leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Não levem crianças para o local de votação. Seus filhos deixem em casa, criança de colo, preferencialmente não leve para os locais de votação. Vá sozinho votar, não leve acompanhantes para votar. O eleitor tome esse cuidado. E principalmente, o eleitor deve baixar o aplicativo da Justiça Eleitoral chamado e-título. E nesse e-título vai informar a sessão em que esse eleitor irá votar no dia da eleição. Porque teve uma alteração aí também, né? Às vezes a sessão que o eleitor vai votar não é aquela mesma que está no título de papel convencional. É bom confirmar no e-título mesmo, né? Exatamente. Por conta da não utilização das urnas modelos 2006 e 2008, nós temos menos urnas a serem usadas. Portanto, algumas sessões foram agregadas a outras. Portanto, numa mesma urna eletrônica, algumas sessões terão 2 sessões numa mesma urna eletrônica. Por isso que o eleitor pode checar a sessão que ele vai votar, a sala que ele vai votar, através do aplicativo e-título. Barazal está chamando a gente aqui, vamos ouvir o que ele tem para falar. Oi, Barazal. Vamos lá, Fernanda, um grande abraço ao João. É o seguinte, a pessoa tem que levar o e-título, que está no celular, mas não pode entrar com o celular, né,
já foi falado no VT, mas dá para repetir? Vai mostrar? Bom, enfim, de qualquer forma, explica pra gente, a pessoa está com o celular, né? Tem que mostrar o e-título, porque não vai levar o de papel, não é isso? Para evitar tipo de identificação, né? Para contato, etc. Mas ele não pode ir na urna levar o celular. Vai deixar o celular onde? Como é que vai ser isso? Essa é uma dúvida bem importante, né, Barazal? O Barazal está falando lá sobre o celular, que a orientação para a gente estar levando o celular para mostrar o e-título, não mostrar os documentos, né, para o mesário, mostrar aqui pelo celular. Mas como é que faz, então, na hora ali da cabine de votação? Como é que faz com o celular, já que a gente não pode entrar? Isso. Então, após a identificação usando o aplicativo e-título, que é um documento hábil para identificar o eleitor no momento do voto, simplesmente ele vai guardar o seu celular, acomodar o seu celular e se dirigir à cabina para fazer o seu voto. Aí ele pode ficar com ele mesmo? Ele pode guardar, ele só não pode estar utilizando o celular na cabina de votação. Legal, interessante, obrigada. Vamos então tirar mais algumas dúvidas. O que pode fazer no dia da eleição? Então, nenhum tipo de propaganda é possível no dia da eleição. Qualquer tipo de propaganda é considerado crime eleitoral. Então, portanto, boca de urna é crime eleitoral e a gente vai agir com bastante rigor em relação a esse tipo de conduta, com relação aos candidatos e aos partidos políticos. Então, o eleitor, acima de tudo, eu faço um convite para que os eleitores e eleitoras baixem o aplicativo e-título. Nesse aplicativo tem as orientações, principalmente essa mudança da sessão eleitoral em que ele vota. Embora nos locais de votação nós vamos ter os nossos colaboradores da Justiça Eleitoral fazendo a orientação para esses eleitores se dirigirem às salas corretamente, entretanto, o eleitor pode fazer uma breve consulta no e-título e aí já saber tranquilamente onde vai votar. O comprovante de eleição também vai ser visto pelo celular. O comprovante de votação, aquele ticket que está no caderno de votação, é opcional. Se o eleitor desejar esse ticket, ele tem que pedir para o presidente de mesa o comprovante. Caso contrário, ele pode, através da internet e do próprio e-título, ter acesso à comprovação de votação nas eleições. Tá Fernanda. Oi. Estão me perguntando aqui, o Dalício está ligando aqui, tem um monte de gente mandando mensagem aqui, está perguntando o seguinte, eu tive essa dificuldade também, tá? O e-título, o TRE-sp.jus.br, parece que não tá funcionando a consulta ao local de votação. Não sei se tem muita gente acessando e tem outra maneira, outro meio de conhecer o local de votação se não funcionar no aplicativo ou na internet? Vamos perguntar aqui para o João. João, tem como conferir o local de sessão sem ser pelo aplicativo? Porque muita gente está acessando e está tendo dificuldade. Existe algum outro meio? Então, o ideal é o e-título, né? Entretanto, eu não estou conseguindo, não tem problema. Nos locais de votação, nós teremos também, os nossos colaboradores terão acesso também ao e-título para checar o local de votação, a sessão desse eleitor. E, por último, a gente também tem uma lista, em cada local de votação, uma lista contendo o nome dos eleitores que votam naquele determinado local de votação. Então tem essas duas alternativas. Pode usar o e-título e na sessão eleitoral, no local de votação, nós teremos uma lista contendo o nome de todos os eleitores que votam naquele local de votação. Duas perguntas, Legal. Fernanda. Acho que uma outra diquinha... Oi, Barazal. Duas perguntas, desculpa incomodar. Duas perguntas para não perder o... Se eu não levar a caneta, se eu não levar minha caneta, como é que faz? Essa é uma, depois tem outra. Tá, vamos fazer a caneta. A orientação é que a gente leve a caneta, mas se o eleitor esquecer, vai ter caneta lá também, né? Sim, vai ter. No kit EPI do mesário, também nós temos o álcool líquido, 70%. Então, a cada uso do eleitor na caneta, essa caneta vai ser higienizada. Mas o ciclo de votação do eleitor, quando o eleitor chega à sessão eleitoral em que vota, ele já faz a higiene das mãos usando esse álcool, se dirige para a identificação junto ao presidente, o presidente habilita o eleitor a votar, ele vai à cabina, faz a sua votação, retorna e faz a higiene mais uma vez das mãos. Tem mais uma pergunta, né, Barazal? Vamos lá. Pintou mais uma, posso fazer mais duas?
Dá pra fazer? Bora lá. Gente, tá meio longo. Vamos aproveitar que estamos aqui com o João, ó. Tá meio, o pessoal que tá em casa, tá meio longo, mas são informações importantes que não valem só para Sorocaba, claro, vale para todas as cidades. Rapidinho, puxa, fugiu aqui agora, na questão da justificativa. A justificativa, não adianta eu ir no colégio eleitoral porque não vai ter justificativa no colégio eleitoral, não é isso? Isso, vamos lá, justificativa. Também este ano, no dia da eleição, pelo celular, né? Exatamente. Nesse ano, mais uma vez por conta da pandemia, os locais de votação não terão urna para justificativa. Não terão balcões de atendimento para preenchimento do formulário de justificativa. Portanto, o eleitor deve ser, caso queira justificar, poderá fazê-lo através do aplicativo e-título. Não estou conseguindo fazer o e-título, eu posso fazer pela internet. Eu não estou conseguindo acessar a internet. Eu preencho um formulário, faço preencho o formulário à mão mesmo, eu escrevo por extenso o pedido de justificativa, coloco no correio e envio para o cartório eleitoral. Então tem essas 3 ferramentas para que ele possa justificar. Lembrando que o eleitor só pode justificar no dia da eleição se estiver fora do domicílio eleitoral em que vota. Portanto, fora isso, ele não consegue, ele não pode justificar se ele estiver dentro do município em que vota. Acho que uma outra diquinha que a gente pode passar, Barazal, é em relação àquela colinha, né? Para facilitar a votação, ser mais rápida e evitar as aglomerações. Se o pessoal puder anotar já o número do candidato, né, na colinha, vai ser muito mais rápido ali também. Só completando essa última informação aí que o João disse aí, até o dia 14 de janeiro de 2021 é possível acertar as contas, justificar por que você não foi votar ali, acertar as contas com a Justiça Eleitoral até o dia 14 de janeiro de 2021. A última pergunta de minha parte aqui. Eu tô com suspeita de Covid, tô com febre, tive Covid confirmado, o que eu faço? Não vou votar, claro, não é isso? Sim. Vamos lá. Tive suspeita de Covid, tive febre, não posso votar. Qual que é a orientação para a gente passar para o pessoal de casa? No dia da eleição, 15 de novembro, se o eleitor, ao amanhecer, ao levantar, ele tiver sintomas, se ele tiver febre, ele não deve procurar o local de votação, ele fica em casa. E se o eleitor for diagnosticado com o Covid até 14 dias antes da eleição, ele também não deve votar, deve permanecer em casa. E aí, nesse caso, ele tem que justificar também? Ele deve fazer a sua justificativa no dia seguinte à eleição. Ele não vai poder justificar no dia porque ele está no município em que vota. Então, no dia seguinte, no dia 16, até o dia 14 de janeiro de 2021, ele pode fazer a sua justificativa. Tá certo, muito obrigado. Barazal, mais alguma informação? Só para reforçar, então, acho que deu para o pessoal tirar bastante as dúvidas, né? Eleições aí no domingo, começa às 7 horas da manhã até às 5 horas da tarde, com horário preferencial para os idosos das 7 horas da manhã até às 10 horas da manhã. Essa aí, Fernanda, o João, porque foi longo, mas é preciso, porque é prestação de serviço de qualidade.